Olá! Hoje vamos partilhar com vocês algumas regras de etiqueta de casamento ao longo das várias fases de sua organização. Por isso, prepare-se para tomar algumas notas. É verdade que todos os casamentos são bastante diferentes uns dos outros. Uns são mais descontraídos, enquanto outros são mais clássicos. Outros realizam-se durante o dia, enquanto outros se podem realizar ao final da tarde ou até mesmo durante a noite. No entanto, há certos aspectos que têm que ser tidos em conta, independentemente do estilo de casamento que esteja a organizar, e é aqui que a etiqueta e algumas tradições vão entrar no panorama. Primeiramente, os convites, que devem ser enviados no mínimo com um mês de antecedência de acordo com a etiqueta. No entanto, e se tiverem convidados que vêm do estrangeiro, é importante que mande com uma antecedência ainda maior, de modo a que tenham também mais tempo para se organizarem, tanto os noivos como os próprios convidados. Antigamente, os convites eram sempre entregues à mão, mas atualmente e com as novas tecnologias, há casais que preferem mandá-los por correio ou até mesmo por e-mail. No entanto, há outros casais que são um bocado mais old school e que continuam a optar por entregar os convites à mão, mas com um aspecto adicional, a câmara fotográfica, para registar este momento que é tão importante para ambos. Contudo, lembre-se também que existem convidados extremamente especiais e que merecem que o convite seja entregue à mão, como é o caso dos avós ou dos pais. E paralelamente, no dia do casamento, também vão ter lugares especiais, quer na própria cerimónia, como ao longo da recepção e do copo d'água. Um pormenor também bastante importante e no qual a etiqueta acaba por ter uma grande influência é o outfit e os looks, quer dos noivos, quer dos convidados. Portanto, no que toca ao noivo, atualmente os noivos continuam por optar por um look mais clássico. Por exemplo, se vão casar durante a noite, optam por um fato negro. Caso o casamento seja durante o dia, a etiqueta pede que invistam num fraque. Já os seus padrinhos e os próprios pais do noivo devem também vestir-se em conformidade com o outfit que o noivo escolheu. No que toca às convidadas, a etiqueta e o protocolo dizem que existe uma cor que é estritamente proibida, que é o branco, que é uma das cores que está apenas reservada para a noiva. Paralelamente, também a cor vermelha não é mais indicada para um contexto de casamento. E por fim, as grandes protagonistas do dia, as noivas. Portanto, hoje em dia as noivas têm uma grande liberdade e podem optar por um vestido de casamento que seja um bocado mais diferente do convencional, optando, por exemplo, por vestidos de cor, mas só que, no entanto, a cor mais escolhida pelas noivas continua a ser o branco. No entanto, e para aquelas noivas que já são mães, ou seja, para as noivas que já têm filhos, a etiqueta diz que o branco já não se adequa tanto, mas só que, no entanto, há regras que foram feitas também para ser quebradas. Ainda relativamente aos convidados especiais, podemos incluir os pais, os padrinhos, os avós e, no caso da despedida solteira, os padrinhos e as damas de honor ou as madrinhas acabam por assumir um papel fundamental de acordo com aquilo que o protocolo afirma, ou seja, estas são as personagens indicadas e responsáveis por organizar a despedida de solteira. E para além disto, também são os padrinhos e as madrinhas que acabam por estar ao lado dos noivos ao longo da organização e no próprio dia, auxiliando os noivos nos demais aspectos e até ajudando também os outros convidados. E depois também não nos vamos esquecer dos próprios discursos que os padrinhos também vão fazer numa fase mais avançada do casamento. Se a sua cerimónia for na igreja, existem também algumas normas de etiqueta que é importante que deve respeitar, nomeadamente no que toca à entrada da noiva, na medida em que a noiva deve ser a última a entrar na igreja, caminhando no altar em direção aos padrinhos e ao noivo que a receberá com o seu braço esquerdo. Apesar de a tradição mandar que a noiva deve ser entregue pelo seu pai, a noiva pode também caminhar sozinha no altar ou acompanhada por qualquer outra pessoa que tenha escolhido a priori. Para os que tiveram um pequeno contratempo e não conseguiram chegar a tempo à igreja, é importante que o façam depois de uma forma discreta e que se sentem nos últimos lugares. Já no final da cerimónia, depois de o casamento já ter sido celebrado, as primeiras pessoas a abandonar a igreja são sempre os noivos, seguidos pelas crianças, pelos padrinhos e só depois é que são os restantes convidados a abandonarem o espaço. E chegamos finalmente a um dos momentos mais esperados, que é o copo d'água, onde os convidados vão chegando. E de acordo com a etiqueta, é importante que aqui
haja alguém responsável para os receber, uma vez que os noivos deverão ser os últimos a entrar no lugar escolhido. Um dos outros momentos, também bastante antecipado por todos aqueles que estão presentes, é o corte do bolo, que pressupõe também que os noivos e os próprios convidados respeitem algumas normas de etiqueta. Por isso, deve ser feito após a refeição e depois dos discursos dos noivos, dos seus pais e dos seus padrinhos. Este momento pode incluir também uma tradição muito famosa que pressupõe a mão direita do noivo sobre a mão direita da noiva. Posteriormente, a noiva deverá dar um pedaço de bolo à boca do noivo e a restante fatia ficará para si e depois, claro, chega finalmente o brinde aos noivos. No mundo dos casamentos, também uma questão que costuma suscitar muitas dúvidas nos convidados são os presentes, ou seja, muitos são os pensamentos, nomeadamente, será que devo oferecer um presente mesmo não podendo marcar presença no casamento? Qual será o valor do presente que vou dar? Não se preocupe, porque hoje nós temos as respostas para si. Quer marque presença no casamento ou não, é importante que ofereça uma coisa simbólica aos noivos e pense também que o valor do seu presente deverá ser proporcional ao número de convidados que o seu convite incluiu. E se quiserem saber mais sobre o protocolo de casamento, passem pelo nosso artigo na Zankyo, cujo link podem encontrar na descrição deste vídeo. E se quiserem ver mais vídeos como este, subscreva o nosso canal de YouTube. Até ao próximo vídeo!